Tamo lendo e tamo lendo. E aí, meu querido, minha querida? Como você tá? Tudo certo por aí? Hoje eu vou falar sobre um verdadeiro clássico da literatura mundial. Drácula, de Bram Stoker. O que eu achei do livro? Resumidamente, é um clássico. Merece muito respeito. Antes de continuar, eu peço a gentileza que você se inscreve, que você se inscreva no meu canal. Que aqui é tudo feito com muito coração. E eu tenho como objetivo chegar em 500 inscritos até o final de março. E eu sei que você vai me ajudar. Antes de falar do livro como um todo, vamos conhecer um pouquinho a história do Bram Stoker. Vou abrir aqui para vocês. E biografia. Bram Stoker, escritor irlandês. Bram Stoker, 1847 até 1912, foi um escritor irlandês, autor da obra mais famosa dentro da literatura de terror, Drácula, que foi escrito em 1897. Considerado um dos mais importantes escritores góticos da era vitoriana. Então ele é Abraham Stoker, conhecido como Bram Stoker. O Memphis aqui nem parece que não fez nada ontem, né? Nasceu em Dublin, Irlanda, no dia 8 de novembro de 1847. Filho de funcionário público Abraham Stoker e de Charlotte Thorley, sei lá. Membros da igreja da Irlanda da paróquia de Clontarf. Era o terceiro dos 7 filhos do casal. Com 7 anos, Bram sofreu com sérios problemas de saúde. Iniciou seus estudos em uma escola particular dirigida por um reverendo. Em 1863, ingressou no Trinity College. Graduou-se em matemática com honras, chegou a ser um destacado atleta. Foi presidente da Sociedade Filosófica da Universidade. Entre 1867, foi contratado como funcionário público em Dublin. Mas em Dublin permaneceu durante 10 anos. Interessado pelo sobrenatural e pelo ocultismo gótico, em 1872 escreveu sua primeira história de terror, The Crystal Cup. Em 1875 escreveu, esses bagulho em inglês é foda, hein? The Prince or Patty. Seu primeiro romance, em 1876, redigiu The Deaths of Clerks of Petty Cecil em Ireland, publicado em 1879, que durante muitos anos foi considerado o trabalho de referência padrão para funcionários do Serviço Civil da Irlanda. Interessado por teatro, tornou-se crítico teatral, prestando serviços para o The Evening Mail. Em 1878, conheceu seu ídolo e ator Henry Irvine, e entre eles nasceu uma grande amizade. Nesse mesmo ano, casou-se com Florence Balcombe. No ano seguinte, nasce seu filho, Noel. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Foi convidado por Irvine para secretariar sua carreira de ator. Ainda em 1879, muda-se para Londres e assumiu a direção do Lyceum Theatre de Londres. Stoker trabalhou para Irvine durante 27 anos, encarregado de sua correspondência e acompanhou em diversas viagens. Dedicado à literatura, escreveu numerosas novelas e contos, entre os que se destacam Under the Sunset, uma coleção de contos, O Castelo da Serpente, The Mystery of Fear, A Joia das 7 Estrelas, The Lady of Shaw. É interessante que todos os autores, escrevem vários livros antes de fazer sucesso de fato. Isso é uma coisa bem curiosa. Em 1910, escreveu Impostores Famosos, no qual conta, entre outras histórias, a pitoresca teoria de que a Rainha Elizabeth era um que bosta, era um homem disfarçado. Drácula é a obra mais célebre, uma novela de ficção gótica baseada em diversas lendas sobre vampiros e construída através de uma série de cartas, relatos em diários, jornais e registros de bordo. Isso eu acho muito interessante, cara, porque não existe um eu lírico na construção do livro, são apenas cartas e relatos, sabe? Tendo como protagonista o Conde Drácula. É o protagonista, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que para ser protagonista tem que ser bonzinho, mas não necessariamente. O protagonista é aquele que aparece com a história sendo contada, né? Com toda a jornada do herói, ou no caso dessa, com a jornada do vilão sendo contada em cima dele, que bebe o sangue das pessoas. Na época, a obra foi considerada excessivamente violenta, mas se tornou um best-seller durante todo o século XX. Eu acho que é um violento. É um pouco, mas não acho que tanto. Filmes, a novela Drácula
de Bram Stoker serviu de inspiração para o cinema, dando lugar a vários filmes, entre eles Drácula, dirigido por Todd Bowling e protagonizado por Bela Lugosi, O Conde Drácula, de 1970, com direção de Jesus Franco, com Christopher Lee no papel principal, Drácula, com direção de John Bachman, protagonizado por Frank Langella, com Lawrence Oliver, Drácula de Bram Stoker, dirigido por Francis Ford Coppola. Caramba, Coppola, legal. Com Gary Oldman, Winona Ryder e Keanu Ryder, Anthony Hopkins. Não sabia não, mano. Parece um pessoal bom aqui, né? Mas enfim, é isso. Esse é o Bram Stoker. E falando nisso, sabia que existe... Aliás, o Drácula de fato existiu? E a gente vai contar essa história aqui agora, hein? Tenho fontes, meus amigos. Revista super interessante aqui, da Abril. A verdadeira história do verdadeiro Drácula. Drácula não morava na Transilvânia. Cara, é muito legal que o livro ele conta de forma extremamente detalhada a parte de como era construída a Transilvânia. Apesar de ter achado a narrativa um pouco cansativa, mas é importante a gente saber que isso eram novelas, né? E assim como série, esses escritores eles eram pagos por capítulos que eles iam escrevendo durante os jornais, né? Então, talvez ter prolongado a narrativa foi uma forma de ganhar mais dinheiro. E quem sou eu para culpar alguém se esse alguém quer ganhar dinheiro? Como líder político virou uma lenda nas páginas de Bram Stoker. As respostas são sombrias e incertas, mas podem tentar esclarecer. Para isso, seguimos os rastros do verdadeiro Vlad III, por mais de 700 km na Romênia. Cara, aqui em Presidente Prudente teve um cara que eles autodenominava Vampiro Prudentinho. E ele era na época de Orkut, ele levava os emo, tinha bastante emo na época, pra, sei lá, morder o sangue, tirar sangue, essas coisas. Era tudo uma piada, até que esse cara tirou a vida do filho dele e da namorada dele da época, com um aborto, uma parada assim, saiu até no jornal nacional, uma coisa nesse sentido. Bem bizarro. Sempre tem uns malucos assim. Olha o Drácula aqui, ó. Bichinho feio. Aqui está uma lista de itens essenciais para quem quer conhecer o castelo do Conde Drácula na Romênia. Passaporte em ordem, malas arrumadas, bateria da máquina fotográfica carregada, mapa da Transilvânia, kit com alho e crucifixo para garantir. Agora a pergunta, um desses itens será completamente inútil nessas viagens? Adivinha qual é? Cara, muito bom, mano, a escrita da super. Uma pena que o jornalismo está se acabando cada ano que passa. Né? Vai na Transilvânia, né? Na Romênia, né? Jogue fora o guia da Transilvânia ou recalcule a rota do GPS para o pequeno vilarejo de Arefu, no condado de Curtan de Ardes, a cerca de 180 km de Bucareste, capital romena. Caramba, que castelo bonito, velho. Essa é uma foto, uma pintura. Foi lá que Vlad III Drácula, que era o conde, mas fazia papel de príncipe, defendeu seu território contra ataques do Império Otomano, no século XV. Na época, ele era governador da Valáquia, uma província que ocupava quase todo o sul da Romênia. Apesar de ter resistido bravamente durante anos, o que evitou que os turcos avançassem por aquela região da Europa, ele acabou derrotado pelos otomanos, não sem antes ter matado de forma cruel dezenas de milhares deles, e construído uma reputação tão eterna quanto a pós-vida de um vampiro. Fala que ele era empalador, né? Empalador é que tipo enfiava um negócio no rabo das pessoas. Não no bom sentido. Essa história de sugar o sangue e a vitalidade dos outros é uma lenda. Existe desde a antiguidade. Não dá para saber se algum dia a prática deixou de ser lenda. Se depender de Vlad III, maneira de chupar sangue, a lei continua fazendo parte da ficção. Ele era cruel, é verdade, mas sua prática favorita era o empalamento. Funciona assim, você pega uma estaca de madeira, está explicando, mais ou menos uns 3 metros, introduz em posição vertical no ânus do seu inimigo e o assiste deslizar lentamente, estaca abaixo até a morte, por horas ou dias. Muita gente morreu desse jeito nas mãos de Vlad, inclusive conterrâneos que se viravam contra a corte. A fama era tanta que Conde ganhou um sobrenome apelido, Peps, literalmente empalador no romeno. A crueldade do Conde que seus inimigos políticos ajudaram a propagar
serviu de inspiração para o escritor irlandês Bram Stoker. Drácula foi publicado originalmente em 1897 e hoje o número de publicações só perde para a Bíblia. Assim, mais de 400 anos depois de morrer, Vlad Tepes virou celebridade graças ao seu alter ego literário. Caramba, só perde para a Bíblia. Isso eu não sabia. Também entra na conta de Bram Stoker a proeza de se tornar famoso o Castelo de Bran, pequena cidade localizada no estado da Transilvânia. Isso tudo sem o escritor jamais ter posto os pés na Romênia. Mas o mérito da fama do castelo não é só dele. O setor de turismo romeno aproveitou que a fortaleza, construída em 1211, era parecida com a destruição de Stoker e a colocou na lista de sugestões para o roteiro dos viajantes. Agora, todo ano, cerca de 700 mil turistas visitam o local. Então, aquele castelo é real, de fato. Agora, se Vlad III já pisou num tal castelo, aí ninguém sabe. Acho que não, né? Embora as relações públicas do castelo de Bran, Alexandre Cojano garanta que ele tenha ficado pelo menos 10 dias na condição de prisioneiro do rei da Hungria, Matias Corvino. Não há nenhuma prova da passagem do príncipe pelos aposentos palaciais. Aliás, a masmorra onde ele supostamente ficou preso nem está aberta aos visitantes. Alexandre explica que, justamente neste local, funciona o escritório onde ela trabalha. Na entrada proibida. Que legal. No livro cita uma cena do Jonathan tentando deslizar pelas pedras para ir pelas janelas. Parece algo bem parecido com isso daqui, ó, tá vendo? Para a maior parte dos romenos, o conde representa coragem, bravura e o amor pelo país. Definitivamente, ele é tratado como um herói, que livrou enquanto pôde a Romênia das espadas do Império Otomano. As dezenas de estátuas, nomes de ruas e demais distinções espalhadas pelas cidades da Romênia comprovam a impressão. Sobre seus métodos cruéis de extermínio, em regra, a resposta dos apaixonados contemporâneos mostram que os fins de fato justificam os meios. Na verdade, isso daqui, essas formas de tortura, era para assustar o inimigo, de fato, né? Isso sempre aconteceu. Índios, europeus, norte-americanos, sempre. Ele agia assim para defender o país, utilizava métodos contra os inimigos turcos e traidores do Estado, tendo esclarecer a guia de turismo em Israel. Para Cujano, as medidas eram necessárias, devem ser interpretadas sob a ótica do século XV, ou seja, em tempos de guerra, vale tudo. A 125 km de Bran está o vilarejo de Arefuto. Lá está a fortaleza de Coenário, que servia como ponto estratégico de observação durante conflitos, e também como refúgio para o conde. Diz a lenda que foi de uma das torres que a primeira esposa se jogou. O episódio foi registrado no livro de Bram Stoker e apareceu no filme Drácula, de Francis Coppola, no começo do século XIII, e ampliado durante o governo de Vlad, com mão de obra de prisioneiros. Hoje a construção está em ruínas. Uma parte dela desmoronou e caiu no leito do rio Arges, que corta a região. Mas o lugar guarda muita história. Foi em Coenário que, depois de um poderoso ataque turco em 1462, Vlad teria protagonizado uma de suas grandes escapadas. Uma passagem secreta ligava o castelo a um caminho escondido entre as montanhas e o rumo do norte do país. Com a ajuda de moradores, o conde teria fugido por este túnel. Aparentemente, não é de hoje que os romanos apoiam seu bravo herói. Visitar as ruínas não é fácil. Os turistas precisam pagar 5 lei, equivalente a 3,70, e subir 1.480 degraus, mas vale o esforço. Lá de cima dá para ter uma visão privilegiada. Caramba, grande texto, hein? E é isso, gente. Não vou terminar esse texto aqui, não. Voltando ao livro do Drácula, como dito na biografia do Bram, uma das coisas que chama a atenção é que a narrativa ela é feita por cartas, em primeira pessoa, ou como se fossem registros. Ou seja, não existe um narrador de fato. Isso é interessante, uma forma curiosa de construir a narrativa. E como não existe uma necessidade do autor, do eu lírico, ser um eu lírico confiável, você vai ter meio que juntando as peças. Van Helsing, que já foi interpretado pelo nosso querido ator do Wolverine, diferentemente do que aparece no filme, ele é um personagem mais velho, de mais idade. Apesar de muito inteligente, ele é muito machista e, mostrado em muitos momentos, um pouco tarado. Fica aquele clima meio, não sei, principalmente tudo que envolve a mina.
que é a Mina Harper, que é casada com o Jonathan. O Jonathan, para vocês entenderem, ele é o primeiro personagem que vai parar no castelo do Conde. O machismo presente no livro também me deixou muito incomodado. É claro que é um reflexo da sua época, mas muitas vezes coloca a Mina como uma mulher perfeita por ser totalmente submissa e muitas vezes alguns dos personagens duvidam da capacidade intelectual das mulheres durante a narrativa. Isso é perceptível, tá, gente? Durante vários momentos. Por último, eu não poderia deixar de falar do desfecho final, que existe muita narrativa, muitos detalhes, e um personagem totalmente forte e inusitado, como Drácula, tem um desfecho. Desculpa, gente, se eu der spoiler aqui agora, tá? Mas é um desfecho medíocre, extremamente chateado com isso. É muito pouco para a história como ela é contada. Fica aquela sensação de, sério? Só isso? No geral, Drácula é um livro muito bom, que vale a pena, principalmente para a história sendo contada, seu estilo de narrativa e todo o universo sombrio que existe em torno dele, e tudo que existe sobre vampiro parte desse livro, e é o segundo livro mais lido do mundo, cara. Então, gente, é isso. Se vocês não leram, a minha dica é, faça essa leitura, que é um livro muito bom. E se você já leu, deixe sua impressão aqui nos comentários, e não se esqueça de se inscrever no meu canal, e fica isso. Tamo lendo, tamo lendo. Abraço, até a próxima. Tchau.